Tosse com catarro branco, o que fazer quando procurar um médico? E na semana passada eu atendi um paciente que me procurou para uma consulta online porque ele tinha passado por um atendimento de emergência numa cidade do interior, onde ele reside, uma cidade menor, de menor porte, e lá o médico que o atendeu tinha passado antibiótico. Ele estava preocupado com o quadro e me pediu uma segunda opinião. E o quadro dele era justamente tosse com catarro branco. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar essa dúvida que pode ser de muitas pessoas. E no caso desse paciente, ele não apresentava sinais de infecção mais importante, como por exemplo, febre, ou não tinha uma tosse produtiva. Eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, com um catarro mais espesso. Era aquele catarro mais claro, branco, mas o que incomodava ele é que já fazia uma semana que ele estava com esses sintomas, depois de ter tido uma gripe, e não melhorava. E a partir daí eu pedi para ele não fazer o antibiótico, e depois de 48 horas, a partir das medicações que ele utilizou, ele ficou bem, até me ligou depois para dar o retorno, dizendo que já estava sem sintomas nenhum. Inclusive aproveitando aí as festividades aqui juninas que nós temos aqui no Nordeste. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tosse com catarro branco. Nem sempre você deve se alarmar, mas existem sintomas que você tem que ficar atento, porque se surgirem você tem que procurar um médico. Eu vou te explicar isso também no final desse vídeo. Mas agora eu quero saber de você. Escreve aqui nos comentários. Você está com tosse, com catarro branco? Comenta aqui que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. Se você está apresentando tosse com catarro branco, esbranquiçado, a primeira coisa que você tem que saber é que existem possibilidades, muitas vezes, bem diferentes do ponto de vista clínico, que pode estar acontecendo com você. A primeira delas, e você tem que ficar atento, é a possibilidade de você estar com infecção viral. Aquela famosa virose, que todo mundo vai no médico e o médico diz que é virose, todo mundo não aceita, acha um absurdo, mas é a alteração mais comum que pode levar o paciente a ter essa tosse com catarro branco. Acontece que virose é um termo genérico, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, mas eu vou te dizer de novo, porque existem vários vírus diferentes que podem provocar várias doenças diferentes. E das viroses que causam sintomas respiratórios, você tem que ficar atento em três que são os principais e os mais comuns, que é o adenovírus, que é o vírus que provoca o resfriado comum, normalmente dura de 3 a 5 dias. Existe o influenza, que é o vírus que provoca a gripe, e a gripe pode inflamar os pulmões, pode inflamar também os brônquios, as vias aéreas de um modo geral, e provocar sintomas persistentes por mais de 5 dias, às vezes até mais de uma semana. E existe também o coronavírus, que é um vírus novo, que é o vírus da Covid, todo mundo conhece, e que também pode provocar sintomas respiratórios, porém se trata de uma doença vascular. Então você tem que saber diferenciar, porque, por exemplo, se for a Covid, se você tiver com sintomas vasculares durante a vigência de um quadro respiratório, de uma virose respiratória, você tem que saber se os seus fatores de risco são importantes, porque se você tiver fatores de risco, é melhor você procurar um médico para fazer uma consulta. Existem vários vídeos, tem até uma playlist aqui sobre Covid, eu te convido a assistir para a gente não prolongar muito esse vídeo falando de Covid. Mas existe também a possibilidade de você ter o influenza. O influenza, que é a gripe, que é um vírus já antigo, que a gente já conhece de longa data, ele pode provocar inflamações nas vias aéreas, tanto vias aéreas superiores como vias aéreas inferiores, e essa inflamação provoca sintomas persistentes que vão durar mais de 5 dias e que pode levar também a infecções bacterianas oportunistas. E aí, por exemplo, se você tiver uma pneumonia, você vai ter o risco de internamento, principalmente se você for uma pessoa mais frágil.
E se você não for frágil, mas tiver uma pneumonia, se você for jovem, saudável, por exemplo, você tem que saber que pneumonia é a terceira causa de morte no mundo. E que se você não tratar sua pneumonia com antibiótico, você corre o risco de internamento mesmo sendo jovem e mesmo sendo uma pessoa com saúde. Então, não pode brincar com pneumonia e você tem que aprender como identificar uma pneumonia. Tem vídeo aqui no meu canal também. Coloca pneumonia Francisco Zacarias na pesquisa que você vai encontrar os vídeos de pneumonia. Acontece que, se você tem tosse com secreção esbranquiçada, tosse com catarro branco, e você está com quadro viral, pode ser também o resfriado, e vai melhorar de 3 a 5 dias. Em pessoas mais frágeis, como por exemplo idosos ou portadores de doenças consumptivas, que são aquelas doenças importantes como câncer, por exemplo, um simples resfriado pode levar a um quadro inflamatório e infecção bacteriana oportunista. Então essas pessoas frágeis, e aqui inclui também os obesos, têm que estar atento aos sinais também de complicações dessas inflamações que podem acontecer em infecções oportunistas, tá? Uma dica que eu dou é o chá de guaco. Nesse momento, o chá de guaco tem aqui no meu canal um vídeo que eu falo sobre o chá de guaco, que você pode usar em casa, ou você pode usar esses antigripais também, mas são medidas para você amenizar os sintomas desse quadro viral. Entretanto, você tem que saber que existe um tempo normal da doença, que ela é, como a gente chama na medicina, autolimitada e que ela vai passar. Se ela não passar, aí você vai ter que procurar um médico. Lá no final desse vídeo eu vou te explicar. Outra possibilidade para as pessoas que têm a tosse com catarro branco é a existência da bronquite. Mas aqui eu não estou falando da bronquite como consequência de uma virose, eu estou falando da bronquite crônica que se relaciona com a inalação de agentes irritantes, a inalação de longa data, como por exemplo as pessoas que fumam. Então, as pessoas que fumam tanto o cigarro quanto a própria maconha também, agora no Brasil e no mundo existe uma discussão aí, a gente vai provavelmente perceber o aumento no consumo de maconha. A gente tem que saber que se trata de um cigarro como qualquer outro, que contém os agentes nocivos como qualquer outro, inclusive o cigarro também de tabaco. Então, se você costuma fumar, ou se você, por exemplo, trabalha em locais que têm inalação de poeira ou de micropartículas, como, por exemplo, professora que trabalhava antigamente com giz, né, giz de gesso, ou pessoas que trabalham em mineradoras, né, que tem sempre inalação, bastante inalação de poeira, ou se sua casa aí na frente não é calçada ou tem bastante areia e você acaba inalando bastante poeira, então pode ser que você tenha uma irritação crônica dos seus brônquios e isso vai gerar uma secreção esbranquiçada com tosse que não vai melhorar, que vai ser persistente. Então, nesses casos, existe uma abordagem específica para esse tipo de alteração e que você tem que retirar o agente causador para você poder melhorar. E aí, nesse caso, vou falar de novo, se você fuma, pare de fumar, porque cigarro, independentemente se é de tabaco ou de maconha, cigarro faz mal. Então, tem que parar de fumar. Existe ainda as pessoas que têm asma. A asma é uma doença de hiperreatividade brônquica e que provoca um processo inflamatório também crônico por questões relacionadas ao indivíduo. E é mais comum em crianças, mas existem adultos que também têm asma. E se você tem asma, você pode eventualmente ter tosse com secreção esbranquiçada. E aí as pessoas que têm asma têm que ter acompanhamento de um médico para conduzir com relação até mesmo os momentos de crise e também para você reduzir o risco das crises e não ficar tendo tantas entradas na emergência para utilizar medicação. E aí tem todo um tratamento específico, mas a asma também é uma possibilidade para as pessoas que têm tosse com catarro esbranquiçado. Além da asma, existem também as alergias, que é um pouco diferente. As alergias vêm de pessoas que têm o que se chama de atopia, que é uma hiperreatividade relacionada à inalação de determinados agentes. E esses agentes podem ser os mais variados, desde agentes mais irritantes, como poeira, cigarro, mas também, às vezes, o simples inalar de um cheiro, de um produto de limpeza pode gerar a quadros alérgicos e a pessoa ter essa reação
de tosse com catarro branco, que é uma reação imunológica no final das contas do nosso próprio corpo. Então é outra possibilidade. E por último, existe também a doença do refluxo gastroesofágico. E aqui é um ponto importante, porque hoje a principal causa de doença do refluxo gastroesofágico é justamente o sobrepeso e a obesidade. Eu, por exemplo, quando tinha obesidade, eu era desse jeito, vou colocar a foto aí para vocês verem, eu tinha a doença do refluxo gastroesofágico. Cheguei a fazer, inclusive, uma endoscopia. Fui lá consultar um amigo meu, que é gastroenterologista, para ele me dar uma medicação, e eu tinha a doença do refluxo gastroesofágico. É previsto pelas sociedades internacionais o emagrecimento de 14 quilos para melhorar os sintomas de refluxo. Entretanto, existem pessoas que têm alterações anatômicas, como por exemplo a hérnia de hiato, e que pode levar ao refluxo gastroesofágico, mesmo sendo magras. E aí, se você tem refluxo gastroesofágico, você pode ter, eventualmente, inalação de conteúdo gástrico, que a gente chama de microaspiração do conteúdo lá do estômago, que é ácido, e isso provoca irritação, e a irritação leva a tosse com catarro branco. Então existem todas essas possibilidades. A mais comum são as doenças virais, mas todas essas possibilidades podem levar às complicações da irritação das vias aéreas que leva a tosse com catarro branco. E essas complicações demandam atendimento médico. Então você tem que saber agora quando procurar um médico em caso de tosse com catarro branco. Está vendo que o conteúdo desse vídeo é importante e que você tem que compartilhar com as pessoas que você ama, seus amigos, seus familiares. Então passa adiante, manda esse vídeo para os seus grupos. Mas agora pega aí um papel e um lápis para você anotar quando você deve procurar um médico em caso de tosse com catarro branco. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. E olha, são 3 situações que você precisa procurar o médico em caso de tosse com secreção esbranquiçada, tosse com catarro branco. Mas você tem que saber o seguinte: você iniciou um quadro de tosse com catarro branco há algum tempo, dias, meses, semanas, enfim, e aí veio depois um desses 3 sinais. E aí você tem que procurar o médico, e eu vou te explicar agora. Falando de trás para frente, como você já sabe, o terceiro sinal é a febre. Então, se surgiu febre, principalmente a febre alta, você tem que procurar o médico. Febre é temperatura igual ou superior a 37,8 graus Celsius. Esse é o conceito de febre. Mas se você já está com 37,1, 37,2, fique alerta. A gente chama isso de estado subfebril. É um estado de alerta, principalmente para as pessoas frágeis, aquelas pessoas que não têm uma resposta imunológica tão forte a ponto de provocar uma febre. Mas se você tem uma temperatura acima de 38,5, igual ou superior a 38,5, caracteriza a febre alta. E aí a febre alta é um indicador forte para infecção bacteriana oportunista. E eu já te falei antes que infecção bacteriana não melhora com chá, nem melhora com antigripal, nem melhora com lambedor, nem melhora com nada, exceto com antibiótico. E se você não tomar antibiótico, além de não melhorar, você corre o risco de ser internado por conta dessa infecção. Então, não marca bobeira. Se você tem febre, principalmente febre alta, procura o médico e informa para ele os seus sintomas. A segunda possibilidade que pode acontecer, se você estiver com tosse com catarro branco e que vai
te obrigar a procurar um médico, ou seja, procure um médico, é se você estiver apresentando falta de ar, aquele cansaço, dificuldade para respirar. Às vezes, pode estar apresentando inflamação pulmonar, que está levando a essa dificuldade para respirar. Essa inflamação não necessariamente é bacteriana, ela pode ser viral, pode ser irritativa, pode ser de outras causas, mas se torna um substrato para você desenvolver uma pneumonia. Então você tem que procurar um médico, se você estiver com falta de ar, para ele avaliar. Até mesmo, por exemplo, se você tem bronquite porque você fuma e você está com falta de ar, pode ser que você tenha uma outra doença, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, e vai demandar medicação específica. Então você tem que ficar atento, falta de ar é um sintoma que chama atenção. Ninguém deve ficar com falta de ar em casa sem procurar o médico. Se você está com falta de ar, sempre deve pensar na possibilidade de ir para o hospital, porque uma das causas de parada cardiorrespiratória é justamente a hipoxemia, que é quando os níveis de oxigênio no sangue reduzem. Então, se você tem tosse com catarro branco e posteriormente surgiu falta de ar, pode sim ser um indicador de que existe alguma coisa acontecendo e que você precisa de um atendimento médico. Então, tem que procurar o médico para ele avaliar e descobrir o que está acontecendo com você. E a última possibilidade que você tem que procurar o médico é a presença de dor no peito. Se você tem tosse com catarro branco, está apresentando dor no peito, você tem que procurar o médico para ele avaliar. E olha, quando a gente fala em dor no peito, a gente fala de uma forma genérica, porque dor no peito pode ser várias coisas, pode ser vários diagnósticos. Os principais, pensando de uma forma mais lógica, é se o paciente apresenta uma dor chamada de dor pleurítica, que é uma dor que normalmente a gente descreve como ventilatório dependente, que é uma dor que você sente quando você respira. Essa dor indica inflamação dos pulmões e pode ser uma pneumonia, por exemplo, principalmente se você tiver febre. Lembrando que pessoas frágeis, como pessoas idosas, muito emagrecidas ou obesos, podem não apresentar febre. Você tem ali a dor pleurítica, você pode estar com a pneumonia bacteriana e você tem que ir ao médico para ele passar o antibiótico. Porque se você não tomar o antibiótico, você vai inevitavelmente piorar e vai precisar de internamento. Existe ainda a possibilidade de você estar apresentando um quadro cardíaco. Então, se você tem dor no peito, a gente chama de angina, que é a dor do coração, ela pode cursar também com tosse, com secreção esbranquiçada, quando existe já uma tendência de falha da bomba cardíaca, que a gente chama isso de insuficiência ventricular esquerda. Inclusive, é um indicador para você buscar o médico imediatamente, porque coração dá rasteira, coração mata. Então tem que ficar atento. Se você tem dor no peito, que é aquela dor em aperto, aqui no meio do peito, você tem que procurar o médico. E isso pode também ser um infarto, como eu falei, mas pode também ser uma arritmia, e a arritmia levando à insuficiência ventricular esquerda. E aí você tem que ir no médico para ser avaliado, para ele te examinar, de repente fazer um eletrocardiograma, exames de sangue e descobrir o que está acontecendo. Principalmente se você é homem com mais de 45 anos ou mulher com mais de 55 anos, principalmente você tem que ir ao médico. Cuidado com dor no peito. Dor no peito não é algo para você segurar em casa. Procure sempre ir para o hospital para o médico te avaliar. E para finalizar, eu preciso te dizer que se você está acima do peso, se você tem sobrepeso ou obesidade, você tem um risco maior de ter doenças inflamatórias, como todas essas que eu expliquei aí, porque o sobrepeso e a obesidade aumenta a inflamação do corpo e dessa forma aumenta o seu risco de inflamação de modo geral e de infecções. E a pneumonia, como eu já falei, é a terceira causa de morte no mundo. Então você precisa emagrecer também por esse motivo. Sem contar que o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco importante para doenças cardiovasculares, como o infarto, que eu também citei aqui. Então, emagreça. É o que eu lhe peço. Se você está acima do peso, você tem que emagrecer. Você tem que ter o seu IMC abaixo de 27, ou seja, da casa do 26 para baixo. Então, emagreça, que é muito importante. Eu vou deixar aqui, mais 2 vídeos relacionados para você assistir. Se você está acima do peso, emagreça
porque emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.